Bom dia, meus alunos. Vamos dar início às nossas aulas ditas práticas, né? Que foram uma exigência da Croton. Embora 90% do que vou dar nessas aulas vocês já tenham visto em outras aulas minhas. Vamos dar uma detalhada. Eu acredito que se vocês virem essas aulas antes das provas, isso vai ajudá-los bastante a poder tirar uma nota um pouco melhor, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela do AutoCAD e vamos falar sobre isso. Então, quando você dispara o AutoCAD normalmente, ele abre nessa tela que vocês estão vendo aqui. Aqui ele mostra os últimos documentos que você abriu, tá certo? E aqui tem algumas outras opções aqui, ó. Iniciar desenho, abrir um conjunto de folhas, etc. Tá certo? Então, quando eu clico em iniciar desenho, ele vai abrir um desenho com um padrão qualquer que você tenha. Você já tenha definido. No meu caso, eu já defini um padrão, né? Mas eu não quero abrir com esse padrão. Eu quero mostrar para vocês aquele que vocês têm normalmente. Então, quando eu venho por aqui, dou um iniciar, um novo, o AutoCAD abre nessa tela padrão para vocês aqui, onde ele mostra os padrões de desenho que tem a extensão DWT. Nessa aula, mais para frente, eu vou ensiná-los a fazer um padrão. Nós vamos criar o nosso próprio padrão aqui, tá bom? Então você vê que ele tem uma série de padrões já criados naturalmente pela Autodesk, que estão disponíveis para nós, né? Nós podemos usar qualquer um deles que nós queiramos. Só que, para nós que trabalhamos com unidades do Sistema Internacional, dessa lista toda aqui, só existem 2 arquivos que servem para nós, tá? São esses 2 que começam com ACAD ISO, aqui, ó. ACAD ISO Named Plot Styles e ACAD ISO Named Plot Styles 3D. Obviamente, o que tem o 3D é para desenhos tridimensionais. Não é o nosso caso aqui. Portanto, para nós, do que serve aqui, é só o ACAD ISO. É a única que serve, o único modelo que serve para nós. E por que os outros não servem? Só para vocês saberem. Porque todos os outros estão, por exemplo, o ACAD ISO serve mais ou menos esse aqui, ó, ACAD ISO DWT. Ele serve, mas ele é baseado num conceito de correlação entre camadas e cores na hora da impressão que não é adequada para nós. Então, na hora do desenho vai funcionar tudo perfeito para você. Na hora que você for mandar imprimir o desenho, você vai ter problemas, tá? Então, na verdade, todos os outros são feitos para unidades americanas, né, como pés, polegadas, etc., né? Então não servem para nós. Para você que é brasileiro, você deve usar a CAD ISO Named Plot Styles. Esse aqui é o único que serve. Como eu disse, mais tarde nós vamos criar um desses modelos, né, o templates, como se diz em inglês, e você vai ver como não é tão difícil assim e você poupa muitos passos aqui, na verdade, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é o AutoCAD, né? O AutoCAD é um programa de desenho que, na verdade, é genérico, ou seja, ele pode ser usado para você desenhar qualquer coisa. Então, você pode fazer um desenho arquitetônico, fazer uma fachada de uma casa para verificar qual a melhor forma dessa casa ficar bonita. Você pode fazer um desenho de engenharia civil, por exemplo, uma ponte, um viaduto, um prédio, você pode fazer, inclusive em 3 dimensões, né? O AutoCAD desenha em 3 dimensões. Você pode fazer um desenho de um automóvel em 3 dimensões também. Ou seja, você pode desenhar qualquer coisa que você queira. Você pode desenhar a mesa da sua casa, ou a sua cama, o seu guarda-roupa, o que você quiser, você pode desenhar no AutoCAD. Ele não é um programa voltado para uma determinada área. Por exemplo, se você é da área de civil, você já deve ter ouvido falar no Revit, que é um programa da Autodesk, a mesma empresa que faz o AutoCAD, mas que é voltado para a engenharia civil. Então, com esse programa, por exemplo, você desenha uma casa
já em 3 dimensões, com uma facilidade muito grande. Um telhado, que é uma coisa complexa de ser feita, no Revit você faz com muita facilidade, dizendo quantas águas você quer, estabelecendo ângulos e tudo mais, e num instante você cria um telhado. Coisa que, se você for fazer no AutoCAD puro, como esse que nós estamos vendo aqui, um trabalho no Revit que leva, digamos, 30 minutos, para fazer a mesma coisa no AutoCAD puro, você vai levar talvez um dia inteiro. Então, ele é voltado para a engenharia civil. Assim como na área de mecânica, por exemplo, nós temos o SolidWorks, que é um programa. Quem for da mecânica aqui, quando fizer desenho técnico mecânico, vai fazer o curso com o SolidWorks. É um programa excelente, voltado para a mecânica. Então você consegue desenhar um ventilador, um automóvel, um motor, qualquer coisa, com uma facilidade muito grande. Ele é para a mecânica o mesmo que o Revit é para a civil, né? E existem vários outros programas aí na área de mecânica, por exemplo, o Inventor, que é da própria Autodesk também, né? Que é muito bom. Solid Edge também é outro que é bastante interessante também, né? Então existem vários programas, mas o AutoCAD é genérico, ele permite desenhar qualquer coisa. Aí você até pode ter a seguinte dúvida: bom, mas eu trabalho na área de mecânica, então por que eu vou usar o AutoCAD se o SolidWorks é muito melhor? Né? Realmente, para mecânica, o SolidWorks é muito melhor. Por um motivo muito simples, é que poucas empresas têm o SolidWorks, relativamente poucas empresas têm o SolidWorks. Poucas empresas têm o Revit também. Então, você dificilmente vai entrar numa empresa que tem o Revit pronto para você trabalhar. Agora, com certeza, todas as empresas de engenharia têm o AutoCAD. Então, se você souber usar o AutoCAD, você vai estar sempre um passo à frente de todo mundo. Essa é a grande vantagem de você aprender bem o AutoCAD. E outra coisa, o AutoCAD também é mundial, né? Ele existe em todos os países do mundo. Quer dizer, se você aprendeu AutoCAD bem aqui no Brasil e de repente se mudou para a Alemanha, vai se mudar para a Alemanha. Lá eles têm o AutoCAD também, AutoCAD em alemão, você vai poder trabalhar com ele, ou em inglês, se você preferir. E os comandos são idênticos, né? Os símbolos são os mesmos, a tela dele é idêntica, só você vai ter algumas. As palavras são diferentes, mas o funcionamento é exatamente igual, em qualquer lugar do mundo onde você vá. Então, o AutoCAD é extremamente versátil nisso. Mais uma coisa em que ele é muito versátil é que ele tem recursos de programação. Por exemplo, você pode criar os seus próprios comandos dentro do AutoCAD. Ele tem 2 linguagens de programação embutidas nele. Uma é o chamado AutoLisp, que vem da linguagem Lisp, né, que é uma linguagem de listas, né, daí vem o nome dela, List Programming, originalmente. E o Auto foi por causa do AutoCAD. Então, AutoLisp é uma linguagem que você usa no AutoCAD e que permite que você crie seus próprios comandos do AutoCAD. Então você pode, se você tiver habilidade, o Visual Basic também, né, o VB, pode fazer isso. Se você tiver habilidade com programação, em VB, por exemplo, você pode pegar o AutoCAD comum e criar comandos da área de civil para construir uma coluna, uma viga, etc. E você vai transformar o AutoCAD num programa de civil. E é o que existe também. Existe o AutoCAD civil feito pela Autodesk, que é voltado para isso. Ele é o AutoCAD com comandos feitos personalizados para trabalhar em civil, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na tela gráfica do AutoCAD e ver como é que ela funciona, né? Aqui, bem no alto da tela, nós temos aqui o Autodesk, AutoCAD, aí a versão dele, né? No meu caso, eu estou usando 2018, já existe o 2020, né? Então, para o curso básico, isso não faz nenhuma diferença, né? Não há grandes diferenças entre o 2014, por exemplo, e o 2020, para o curso básico, né? As diferenças são relativamente pequenas. No meu caso, tem aqui aparecendo aqui versão de estudante, porque é uma versão para professores e estudantes. E em seguida vem o nome do desenho. Se você ainda não salvou o seu desenho, o nome que aparece aqui é desenho 1, 2, 3, um número qualquer, né? Que indica o desenho que você está fazendo agora.
Se você já salvou, aparece o nome aqui, né? Casa, polia, apartamento, qualquer coisa parecida, né? Então isso é bastante importante. Aliás, quando você fizer um desenho, você deve ter visto nas dicas que eu passei para vocês, né? Uma das primeiras coisas que você faz é salvar o desenho, mesmo vazio assim. Porque aí basta você clicar nesse ícone desse disquetezinho aqui e você salva o desenho imediatamente, rapidamente, e garante que não vai ter grandes perdas caso o seu computador trave ou acabe a energia ou alguma coisa parecida. Tá certo? Então aqui nós temos é, alguns ícones para acessar rapidamente algum comando, né? Novo, abrir, salvar, salvar como, imprimir. E você pode personalizar essa barrinha aqui acrescentando outros comandos, né? Não vem o caso agora, mas realmente pode fazer isso. Aqui nós temos então a parte das guias de comandos do AutoCAD, né? Em inglês seriam ribbons. E você tem aqui então a guia padrão, né? Então nós temos aqui várias abinhas aqui, olha. Se você clicar com o botão direito aqui, inclusive, ó, você vai ver as guias, que são essas aí, e os painéis, né? Então eles chamam cada um desses aqui de painéis. Então ele diz na guia padrão quais são os painéis que aparecem. Desenhar, modificar, anotação, camadas. Você pode notar que são exatamente esses que estão aparecendo aqui. E se você não usa algum deles, por exemplo, eu vou dizer o seguinte, olha, na guia padrão, eu não uso a guia, digamos, eu não uso a guia área de trabalho. Então eu posso desclicá-la aqui, ó. Repare que ela sumiu dali, tá bom? Então é uma personalização que eu posso fazer para que o AutoCAD funcione mais com a minha cara, digamos assim, né? Então aqui para você usar um comando, basta clicar sobre ele que ele vai aparecer aqui, vai aparecer na linha de comando que eu já explico já o que é. Quando você vê uma setinha assim, por exemplo, você tem opções daquele comando. Então, círculo, existem várias formas de desenhar um círculo. Quando você clica na setinha, você vê todas as formas. Arco, mesma coisa, olha lá, tem várias formas de desenhar um arco. Então, a própria guia desenhar, quando eu clico aqui, ele apresenta alguns comandos a mais aqui, né? E se eu quiser, eu posso colocar esse pininho ali, ó, e deixar ela fixa desse jeito aqui também, né? Isso é uma opção sua, caso você queira, você pode fazer isso também, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, então vamos ver, dar mais uma olhadinha aqui no que nós temos, né? Aqui, essa parte preta é a tela gráfica do AutoCAD. É aqui que o desenho vai ser feito. Essa tela gráfica do AutoCAD é um ambiente tridimensional. Então, embora você trabalhe em duas dimensões, a tela gráfica do AutoCAD sempre vai ser tridimensional. Quando você trabalha em duas dimensões, repare aqui embaixo no canto esquerdo, vou fechar essa janelinha, nós temos a nossa tríade, nossos três eixos. Nós temos o X apontando para a direita, o Y apontando para cima, e o Z que está, aquele quadradinho representa o Z que está saindo da tela na minha direção aqui, tá certo? Então, quando você trabalha em 2D, o Z sempre é igual a zero, tá? O Z sempre é igual, é o que acontece no nosso curso todo aqui. Aqui nós temos algumas barras de ferramenta que o AutoCAD possui que ajudam muito na hora de você desenhar. Então, por exemplo, eu gosto de colocar aqui a barra de cotas, né? Ao invés de usar aqui, porque fica muito mais fácil ver os comandos aqui. Inclusive, ele mostra aqui o estilo de cota que eu estou usando. Outra que eu gosto de usar muito é o zoom, a barra de zoom aqui, porque eu uso bastante o zoom. Então essa barrinha aqui desse lado também ajuda bastante. Você pode atracar uma barra de ferramentas em cima ou dos lados ou embaixo e ela diminui o tamanho da tela proporcionalmente. Tá certo? Na parte de baixo aqui nós temos o seguinte, aqui nós temos a linha de comando, onde aparecem todos os comandos que você dá. Quando você digita um comando, vou dar o comando linha, por exemplo. Quando eu clicar aqui, ó,
Repare, aparece aqui embaixo, ó, linha, né, e ele pede já o primeiro ponto. Então, é o local, essa área, linha de comando, é o local onde o AutoCAD interage conosco, ele interage com você aqui. Então, ele diz o que ele precisa e ele responde para você, dizendo se deu certo ou se não deu, alguma coisa assim, tá certo? Então, quando um comando dá errado por algum motivo, é aqui na linha de comando que ele vai apresentar a mensagem de erro, tá certo? Então você tem que sempre ficar de olho aqui. Cada vez que você der um comando, olhe para cá para ver o que o AutoCAD está dizendo para você, tá bom? No lado esquerdo, embaixo aqui, nós temos essas, vocês estão vendo essas três abinhas aqui, né? Modelo, Layout 1 e Layout 2. Modelo é essa onde nós estamos agora, que é onde você vai fazer o seu desenho, tá? Layout 1 e Layout 2 são ambientes para impressão de desenhos. Ao contrário do modelo, Layout 1 e 2, e quantos houver aí, são ambientes bidimensionais, nos quais você vai colocar o carimbo da sua empresa para que depois o desenho seja impresso com aquele carimbo como referência, tá bom? Então você pode ter quantos layouts você quiser e nós vamos ver, inclusive, mais para frente, na aula eu vou mostrar como é que se faz isso. E normalmente você tem um layout para cada combinação de impressora, modelo de impressora e tamanho de papel. Então, por exemplo, você tem um plotter de grande formato lá que imprime até a zero, digamos um HP 755cm, é um grande plotter, muito bom, né? Então você pode ter uma guia de layout com o nome HP 755cm a zero. Então esse seria o nome, nós iríamos trocar o nome de layout 1 para esse que eu acabei de dizer. Então a vantagem é que quando você olha o nome do layout, você sabe para qual impressora ele foi preparado e para qual tamanho de papel também. Na hora que você for imprimir, você só ativa aquele layout e manda imprimir. Você não tem trabalho nenhum na impressão do seu desenho. Inclusive, você manda imprimir em escala 1 para 1, que é outra grande vantagem que você tem também. Aqui do lado direito, nós temos guia, essa guia de baixo aqui, onde várias informações são apresentadas para você, né? Então, nós temos inicialmente aqui ó, as coordenadas da posição atual do cursor. Reparem, quando eu mexo o cursor, ele mexe nas coordenadas. Aqui um espaçozinho onde ele mostra qual é o espaço em que eu estou, se eu estou no espaço do modelo ou no espaço do papel. Lembrando que o espaço do papel é aquele onde estão os layouts, né? E uma série de outros ícones aqui que mostram algumas ferramentas que podem ser bastante úteis para nós, tá bom? Então essa é a tela gráfica do AutoCAD, é com isso que nós vamos trabalhar, tá bom? Eu vou abrir um desenho aqui para que vocês vejam dois comandos do AutoCAD. Então esse é um desenho, inclusive, que vem com o AutoCAD, né, que é uma planta de um andar de um prédio, tá certo? Então aqui nós temos muita informação, né, várias salas. Então como é que eu faço para ver uma sala dessa? Eu venho aqui no comando zoom, por exemplo, janela de zoom, né, o zoom Windows foi em inglês. Eu venho aqui, clico num ponto, que seria uma das janelas, aqui clico no outro. Então eu vou determinar um retângulo aqui, e o AutoCAD vai fazer o quê? Vai pegar aquele retângulo e ampliá-lo para a tela toda minha. Então quando eu clico aqui, ó, ele amplia aquela tela e me mostra aqui aqueles detalhes que nós temos lá. Então nós temos aqui as salinhas onde ficam as pessoas, tá? Então esse foi o comando zoom, janela. Eu tenho o zoom anterior, né? Zoom previews em inglês. Quando eu clico aqui, ele volta para o nível de zoom que ele tinha anteriormente, tá bom? De novo, eu vou pegar aqui, agora eu vou fazer um zoom em outra região, ó, aqui. Então ele coloca aqui e mostra para mim aqueles detalhes que nós temos lá, tá bem? Outra possibilidade de zoom que nós temos é esse aqui, ó, o zoom extensão ou extensão de zoom, ou zoom estendido, zoom extends em inglês. Quando eu clico aqui, o
AutoCAD amplia o meu desenho o máximo possível para ele caber dentro da tela. Tá? Então, é o máximo possível aqui cabendo dentro da tela. Agora, existe uma outra possibilidade também, que é o comando PAN. O comando PAN eu já vou dar direto para vocês como é que ele funciona. Você aperta o botão do meio do mouse. Quando você aperta, veja que ele troca o cursor por uma mãozinha. Aí basta você puxar para onde você quiser. Então, com o botão do meio do mouse, a rodinha normalmente pressionada, você pode puxar para lá ou para cá o desenho que ele se movimenta. O que ele está fazendo? Ele não está movendo as entidades, tá? Então, as coordenadas das entidades continuam as mesmas, nada se modifica aí. O que ele está fazendo, na verdade, é só mudar o ângulo de visualização. É como se você se movimentasse para a esquerda ou para a direita, para você poder enxergar o desenho de uma forma diferente. Com o mesmo botão do meio, quando você mexe na rodinha para frente ou para trás, você muda o nível de zoom também. Então, esse zoom é o mais utilizado de todos dentro do AutoCAD. A combinação do pan com o zoom, olha aqui, ó, permite que você veja qualquer parte do desenho em detalhe que você queira. Tá aqui, ó. Então, esse comando, esses dois comandos, pan e zoom, são muito utilizados no AutoCAD. Você usa direto esses comandos em qualquer projeto que você faça. Aliás, sempre que você for desenhar alguma coisa no AutoCAD, uma regra que você tem que ter em mente é que você sempre tem que trabalhar com o desenho o maior possível na tela, para você não perder os detalhes e não clicar em pontos indesejados. Tá? Então é importante que você sempre amplie o seu desenho o máximo possível. Tenha sempre isso em mente, que é bastante importante, tá? Bom, outra coisa que é importante no AutoCAD é o conceito de camadas, né? O conceito de camadas. Eu vou voltar aqui, ó, nesse desenho vazio que eu tenho aqui, né? Então, as camadas são mostradas aqui, né? O que são camadas? Camadas são, podemos dizer assim, são agrupamentos de entidades que têm algo em comum entre si. Então, você pode separar o seu desenho em inúmeras camadas, não há um limite para quantas camadas você pode utilizar, e você vai ter camadas específicas para cada uma dessas coisas. Por exemplo, aqui na planta baixa, por exemplo, voltando aqui para a planta baixa, esse desenho aqui foi feito em inglês, então as camadas, foi feito nos Estados Unidos, então as camadas estão com nomes em inglês. Então vejam aqui os nomes, né? Então eu tenho aqui uma camada chamada cadeira, né? Se eu congelar a cadeira, o que acontece? Olhem, reparem que todas as cadeiras do desenho desapareceram. Então o conceito de camada está relacionado com isso. Você agrupa as suas entidades de forma que você pode lidar com elas individualmente depois, né? Então, qualquer outra coisa que você pegue aqui, por exemplo, olha, pegar, vou congelar algumas coisas aqui, ó, vamos ver o que acontece. Repare, algumas coisas aqui desapareceram, né? Então, elas estão no desenho ainda, mas não estão sendo mostradas, tá certo? Camada em inglês recebe o nome de layer, tá? Então, nós temos o nosso controle de camadas, ou controle de layers, para justamente nos ajudar. Uma coisa extremamente errada no AutoCAD é você trabalhar com uma camada só. Existem pessoas. Camada zero é a camada original do AutoCAD, é aquela que todos os desenhos do AutoCAD têm. E essa camada não deve ser usada. Quando eu digo que é errado trabalhar com uma camada só, não quer dizer que se você fizer tudo na camada zero, você vai ser preso ou qualquer coisa parecida, processado ou coisa parecida. Mas o seu desenho vai estar mal feito. A manutenção dele vai ser muito difícil de ser feita. Então é preciso que você faça um desenho bem feito para que quando você for dar você ou qualquer outra pessoa for dar manutenção nele, seja fácil fazer a manutenção, tá certo? Então, para isso é que existe o conceito de camadas. E a camada zero, como o nome zero não é um número, é o nome da camada, tá? Zero não tem significado nenhum, então você não deve usar essa camada, tá certo? Você deve usar camadas que têm nomes que sejam significativos, como aqui nós vimos, cadeira, por exemplo, né? Foi uma camada que eu criei nesse desenho e coloquei todas as cadeiras nela.
Então, fica fácil você saber, eu quero saber onde é que estão as cadeiras. Estão na camada cadeira, tá certo? Então, isso aqui difere, inclusive, bons desenhistas de pessoas que não saibam desenhar muito bem no AutoCAD. Por exemplo, vamos supor que você receba um desenho como este aqui, olha. É uma planta baixa de um apartamento, tá certo? Vamos ver as camadas que foram criadas. Repare que tem poucas camadas aqui, né? Camada 0. Def Points é uma camada que o próprio AutoCAD cria para uso dele. Você nunca deve usar essa camada Def Points, porque ela é do AutoCAD, que o AutoCAD cria para que ele utilize onde ele precisar. Essa camada né, o que estiver colocado nela fica, de certa forma, não imprimível, tá? Você não consegue imprimir, mas apesar disso você não deve usar essa camada. É uma boa regra. Você deve usar as suas camadas e não as camadas que o AutoCAD cria porque ele precisa. Existem outras camadas que ele cria também, dependendo do desenho, principalmente em desenho 3D, ele cria várias outras que ele precisa para guardar informações sobre o desenho. Def Points é uma delas. Então não use essa camada. Essas outras aqui todas são referentes ao nosso desenho. Agora veja que eu tenho aqui, ó, por exemplo, a camada mobília. Se eu congelar essa camada, olhem só, vejo que várias coisas, né, o contorno da cama desapareceu, uma série de outras coisas desapareceram, né? Eu vou mostrá-la de novo. Agora eu vou pegar aqui, ó, o Det Mobília. Aqui, quando eu congelo aqui, ó, você vai ver que outras coisas desapareceram, né? São os detalhes da mobília, alguma coisa assim. Olha lá. Esquadria, quando eu congelo esquadria, né? E assim por diante, tá? Bom, este desenho que vocês estão vendo aqui foi um desenho mal feito, muito mal feito, no conceito de desenhar bem no AutoCAD. Embora ele possa servir para você, digamos assim, se você imprimir esse desenho, talvez ele resolva o seu problema, mas ele é um desenho que está muito mal feito. Por quê? Observe aqui, ó. Isso aqui é uma cota, tá? Ó. Eu vou clicar nela, a camada dela é 0. Essa cota está na camada 0, gente. Olha aqui a parede, ó. Ela está na camada 0 também. E no caso dessa cota, pior ainda, porque não só ela está na camada 0, como olha as propriedades dela. Vou pegar as propriedades. O autor do desenho trocou a cor da entidade. Então, embora isso seja possível no AutoCAD, você trocar a cor de uma entidade, tá? Olha aqui. Embora seja possível você trocar a cor de uma entidade, você nunca deve fazer isso, porque você vai ficar com o seu desenho incoerente. Por exemplo, se eu congelar a camada 0, note que para congelar a camada 0 eu tenho que tornar a corrente uma outra, qualquer. Agora eu vou congelar a camada 0. Olha o que acontece. Eu clico aqui, vê, todo o meu desenho está colocado na camada 0. Isso não faz sentido nenhum, gente, tá bom? Então, nós temos que fazer um desenho bem feito. Então, como é que eu faço isso? Vamos tentar corrigir esse desenho, pelo menos minimamente, né? Então, olha, eu vou criar uma camada chamada parede para essas paredes aqui e vou criar uma camada chamada cota para as cotas, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó, controle de camadas, né? Eu vou criar uma camada chamada parede, vou colocá-la numa cor que eu acho mais adequada, então, uma cor assim de tijolinho, por exemplo. Vou colocar uma espessura nela para ficar um pouquinho mais grossa para nós enxergarmos. E vou criar uma camada chamada cota. E vou colocar numa cor assim, um esverdeado, por exemplo. Tá certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse desenho é o seguinte, ó, todas as entidades do meu desenho têm que ter a mesma cor. E qual é a cor? Eu vou selecionar tudo aqui, ó, vou dar o comando selecionar, em inglês seria select. Quando ele pede os objetos, eu vou digitar tudo, em inglês seria all, tá? E agora? Agora eu venho aqui nas propriedades, cor, ó, tudo deles tem que estar por camada. Tá? No caso aqui da cota,
Veja que ela está com uma cor aqui, ó. Então eu vou trocar essa cor por camada, ou por bloco até, no caso da cota, normalmente ela vai por bloco, tá bom? Olha só. Então eu vou selecionar todas as cotas. Depois eu seleciono as outras. A cor eu vou colocar por bloco, ou por camada, mas vamos colocar por camada todas. Então eu tenho mais algumas aqui, né? Vou selecionar essas aqui e as de baixo. Vou pegar aqui, e a cor onde está amarelo, vou colocar por camada. Tá certo? Bom, então o primeiro erro do meu desenho já foi consertado. E agora? Agora eu vou selecionar de novo essas camadas, essas cotas. Vou colocar tudo na camada cota. Reparem, agora mudou um pouquinho, né? Olha, note que agora, se eu congelar a camada cota, só as cotas foram embora, tá? O que é muito bom. E agora, se eu congelar a camada zero, as cotas ficam. Então, já conseguimos consertar uma parte do desenho. Então, para nós trabalharmos no resto agora eu vou congelar a camada cota para elas não atrapalharem, tá? Agora vamos trocar a camada das paredes, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Infelizmente, como o desenho está mal feito, nós vamos ter que selecionar todas as paredes mesmo individualmente. Aqui. Podemos ir fazendo aos poucos, de forma que a quantidade de paredes aqui vai diminuindo, né? Vamos trocar isso daqui de camada, vamos colocar na camada parede. Olha lá. Certo, olha lá. Agora eu vou congelar a camada parede, para ter menos coisa na tela. Sobrou aqui, ó. Note que eu sempre trabalho com zoom, né? O zoom é imprescindível, gente. Vou trocar para camada parede, ele deve dar uma mensagem aqui, ó. Ele está avisando que eu estou trocando uma entidade de camada para essa camada ir para esse objeto ir para uma camada que está congelada, né? Então, não tem problema. Para mim é isso mesmo que eu quero. Aqui também, ó. Vocês veem como dá trabalho corrigir um erro de alguém que não sabia usar o AutoCAD, né? Eu ainda não acabei de selecionar tudo, né? Mas eu vou mostrar algo que eu já deveria ter feito antes, né? Seria melhor até, olha só. Tudo que nós temos aqui, ó, são textos e blocos, né? Então eu vou criar uma camada chamada bloco. E vou trocar a camada destes blocos, de tudo que é bloco aqui, ó. Só dos blocos, não dos textos. Porque tem muita parede, muito tracinho de parede que está junto desses objetos e eu acabo não os enxergando. Vamos trocar isso aqui tudo para a camada bloco. Então agora eu vou congelar a camada bloco. Vamos ver o que sobra no meu desenho.
Ó, esse aqui também é do bloco. E olha, sobrou bastante coisa da camada desenho, né? Mas antes disso, olha, texto. Eu vou criar uma camada chamada texto também, que é bastante importante. Separar as coisas. Vou colocar a cor que eu acho adequada. Todos os textos agora. Sobrou uma cotinha ali, como você pode ver, né? Todos os textos eu troco agora de camada. Tá certo? Que olha lá, a camada texto já está congelada. Então, essa daqui vai para a camada cota. E todo o resto vai para a camada parede, que ficou faltando aqui, ó, parede. Pronto. Eu vou dar um selecionar aqui, ó. Tudo. Deve aparecer 0, né? Na verdade, ele deu 1 não está no espaço atual, quer dizer, ele encontrou o espaço do papel, então está correto. Ele não encontrou nada, está certinho. Então, nosso desenho já foi consertado. Agora eu vou descongelar tudo e vamos ver como é que ficou o nosso desenho. Ó, repare como ele ficou bem mais organizado, bem mais fácil, tá certo? Então é bem mais tranquilo trabalhar com ele. É para isso que existem as camadas, e elas devem ser usadas sempre. E a forma de você corrigir o seu desenho, quando você recebe um desenho mal feito como aqueles, é justamente essa. Você seleciona as entidades e vai cria as camadas adequadas inicialmente, né? Seleciona as entidades e vai colocando-as nas camadas que você criou, tá certo? Depois que você tirou todas as entidades de uma determinada camada, congele aquela camada, ela não atrapalha mais. E vai fazendo isso até o seu desenho todo ficar pronto, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Dúvidas que vocês tenham podem ser colocadas lá no grupo, que não há problema, que eu vou fazer tudo que for possível para responder para vocês essas dúvidas, tá bem? Bom, eu vou encerrar esse desenho aqui, não vou salvá-lo, porque ele fica como um exemplo que eu tenho lá, tá bem? E agora, nessa aula aqui ainda, eu tenho mais 2 comandos que eu gostaria de mostrar para vocês, que são os comandos de dividir e medir. Mas para isso eu tenho que explicar uma outra entidade que existe no AutoCAD que é muito pouco utilizada. É a entidade ponto, né? Ponto no AutoCAD é uma entidade que não é ela em si, você criar um ponto não tem sentido. Não se usa ponto para nada no AutoCAD, né? Quando é que o ponto é utilizado? Quando justamente você pega uma entidade, por exemplo, eu pego essa entidade aqui, olha, eu quero dividi-la em 5 pedaços iguais. Como é que eu faço isso? Então o AutoCAD tem um comando que é o dividir, em que ele divide isso aí. Mas como é que ele divide? Ele não corta a entidade permanece inalterada. Ele coloca, se quer dividir em 5 partes iguais, ele coloca 4 pontos equidistantes, de forma a dividir a entidade em 4 partes iguais. Tá certo? 5 partes iguais. Então, nesse caso, nós usamos o ponto. Ou então, no outro caso, você pega essa entidade aqui, eu quero dividi-la em pedacinhos que têm 30 unidades de comprimento, 30 milímetros. Então, ele faz a mesma coisa, ele coloca pontos a cada 30 milímetros, né? Então, trabalhar com ponto, a única função mesmo do ponto é essa. Agora, um ponto no AutoCAD, normalmente, é representado como um ponto. Então ele fica, às vezes você olha na tela, se você colocar o ponto natural mesmo, você não sabe se ali existe um ponto ou é uma sujeirinha da tela do seu computador. Então, para evitar esse tipo de problema, você pode vir aqui, ó, onde tem utilitários, clica aqui nessa setinha, tem aqui o estilo de ponto, point style em inglês, tá?
Então, o comando em inglês é ptype, como você pode ver aqui, né? Então, aqui ele mostra como é que vai ser representado o ponto. Aqui, a representação básica dele, que é um ponto. Aqui, nada. Aqui com uma cruzinha, com um X e assim por diante. Eu gosto muito dessa daqui, ó, que é um X com um círculo em volta. E aí, ele diz o seguinte, olha, qual é o tamanho dessa entidade? Ele põe aqui 5%, 5% em relação ao tamanho da tela. Então, cada ponto vai ter 5% do tamanho da tela, tá? É um tamanho bom, como vocês vão ver, tá? Então, você pode escolher qual estilo você quiser, não há problema nenhum. Então, tá aqui, ó. Se eu quiser criar um ponto, né? Eu digito aqui, ó, ponto. Eu coloco o ponto aqui, ó. Então, criei um ponto. Só que um ponto, como eu disse a vocês, é algo inútil, né? Ele não tem utilidade no AutoCAD. Em inglês seria point, tá? Então, como é que eu uso o comando dividir, o comando medida, né? Como é que eu utilizo esses comandos? Então, eu venho aqui, olha, por exemplo, dividir. O comando é dividir em português. Divide em inglês, né? Em inglês é divide. In English. Então, ele me diz o seguinte, ó. Selecionar o objeto a ser dividido. Note que ele pede um objeto. Ele não é aplicado a um conjunto de seleção. Ele faz um por vez. Então, eu clico no objeto aqui, ó. Aí ele pede qual é o número de segmentos, ou seja, em quantos pedaços eu quero dividir isso daqui. Se eu disser que eu quero em 5, ele vai colocar 4 pontos ali. Vamos fazer isso, olha, 5. Quando eu dou um Enter, repare que ele colocou 4 pontos ali. Ó. Então, cada um desses segmentos tem exatamente o mesmo tamanho. Tá? Exatamente o mesmo tamanho. Agora, digamos que eu queira traçar uma linha que vai daqui até aquele primeiro ponto ali. Ó. Como é que eu faço para pegar o ponto? Então, eu abro a caixinha de precisão do AutoCAD e eu vou pegar aqui, olha, nó. Em inglês seria node, tá? Nó. Eu venho aqui e pego ali, ó. Aí ele reconhece, olha lá, tá? Aí eu posso vir aqui, que seria o início, né? Extremidade. Aí se eu quiser pegar uma outra, eu venho aqui, ó, caixinha de precisão do AutoCAD, nó, aqui, ó. Pronto. Tá certo? Então aqui eu tenho 4 divisões, né? Tenho 4 pontos que fazendo as divisões e 5 entidades de mesmo tamanho. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Eu vou apagar os pontos também. Se eu quiser dividir num número diferente, olha, eu vou dar seta para cima, ele vem para o comando apagar, mais um linha, mais um dividir. É esse aqui, ó. Eu vou selecionar agora esse objeto aqui, ó, e vou colocar 6 segmentos. Então, eu venho aqui, olha lá, ele coloca 5 pontos e os 6 segmentos de arco agora têm o mesmo comprimento. O mesmo comprimento, tá bom? Se eu quiser dar uma linha que vá do centro desse círculo, eu venho daqui, por exemplo, para cá, ó. Eu venho aqui, nó, pronto. Tá certo? Então esse é o comando dividir ou divide em inglês, se você for usar, tá bom? Vou dar um desfazer aqui, mais um desfazer e ele voltou ao ponto original. Vamos ver o segundo comando agora, que é o comando medida, que em inglês é measure. Então vai lá, medida. Então ele pede agora qual é o objeto a ser medido, eu vou colocar que é esse aqui, ó, tá? Aí ele pede para especificar o comprimento do segmento que eu quero. Eu vou colocar 30 unidades. Então, olha, ele dividiu em 30 unidades. Então, ele começou no começo da entidade, no ponto inicial da entidade, mediu 30, depois 30, 30, 30. E note que o último pedacinho não ficou igual. É lógico, seria muita coincidência eu dar um comprimento que fosse submúltiplo do comprimento dessa entidade aqui. Então, quando você dá o comando medida, o último segmento provavelmente vai ficar diferente, tá bom? Vou fazer a mesma coisa agora com esse arco aqui, ó, tá certo? Qual é o comprimento? Eu vou colocar 40. Então, olha lá, ele começou aqui, ó, 40, 40, 40, e aqui, ó, sobrou um pedacinho com menos de 40, tá bom? Isso sempre acontece no comando medida, ou quase sempre, né? A menos que você tenha algo bem específico, né? Um comprimento que seja um múltiplo do comprimento que você vai dar. Aí não tem problema, ele faz igualzinho, mas se não, não.
Então, se você quer ser todos os segmentos iguais, você usa o dividir. Se você quer segmentos com um tamanho específico, você usa o comando medida. Certo, gente? Então, isso encerra para nós essa nossa primeira aula de agora. Eu vou encerrar a aula agora. E se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, depois é só ir lá no nosso grupo e colocar a pergunta lá. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês, então.